Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios acerca de tipos de sujeito. Se você não sabe muito bem identificar o sujeito simples, o sujeito composto, a oração sem sujeito, o sujeito indeterminado, enfim, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo porque nós temos algumas aulas aqui no canal acerca desse assunto. Então, no vídeo de hoje eu vou corrigir 5 frases e te dar algumas dicas para você conseguir identificar corretamente, com segurança, os tipos de sujeito. Então vamos lá. A primeira frase diz o seguinte: estava o menino só. Qual é o primeiro passo que você deve dar quando você precisa identificar o sujeito de uma oração? Você deve olhar para o verbo. Temos aqui o verbo estar, conjugado estava. Então, primeiro, anote aí, identificar o verbo. O segundo é fazer uma pergunta para este verbo. Que pergunta é esta? Eu vou fazer o seguinte, vou perguntar que mais verbo e a resposta, ou seja, o sujeito vai ser coisa. E se eu fizer a pergunta com quem mais verbo, a gente vai identificar o sujeito como sendo pessoa. Professora, isso ajuda em todas as frases, ou seja, somente com essa regrinha eu consigo identificar o sujeito de todas as frases? Não. Isso aqui só vai te ajudar para identificar o sujeito simples e o sujeito composto. Por exemplo, se houver um sujeito indeterminado, não adianta você utilizar esse macete, essa regrinha, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos perguntar ao verbo, quem estava só? Veja que o verbo identifica que era o menino que estava só. Logo, o menino funciona como o sujeito da oração. Esse sujeito tem apenas um núcleo, a palavra menino. Não se esqueça, núcleo é aquela palavra que concentra o significado do sujeito, do sintagma sujeito. Então, menino é o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo? Então, eu classifico como sujeito simples, ok? Muito fácil, muito objetivo e muito direto ao ponto, para você não errar. Então, recapitulando, a primeira coisa que você vai fazer na hora de identificar o sujeito da oração, marcar o verbo. Você precisa visualizar, identificar o verbo da oração. O segundo passo, fazer essa perguntinha aqui, essas duas perguntas, na verdade, ao verbo. Esse verbo vai identificar o sujeito da oração. Se só tiver um núcleo, o sujeito é simples. Vejamos o segundo exemplo. Comiam só verduras e frutas. Perceba que agora eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência a um termo anteriormente ou posteriormente expresso, é um caso de sujeito indeterminado. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Simples assim. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a um termo anteriormente expresso ou até mesmo posteriormente expresso, temos um caso de sujeito indeterminado. Não se esqueça disso, ok? Veja a número 3. Houve muitas promessas. Agora, eu tenho o nosso amigo inseparável verbo haver. Já fiz vários vídeos sobre o verbo haver e é muito importante que você saiba o seguinte: quando o verbo haver tiver o sinônimo de existir, neste caso aqui é existir, mas pode ser também em outros casos ocorrer, por exemplo. Então, quando ele tiver o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Vou colocar aqui novamente verbo impessoal.
pessoal. Ótimo, professor. E o que isso significa? Muito simples, muito fácil. Não vai haver sujeito na oração. Aqui nós temos um caso de oração sem sujeito ou, se você preferir, sujeito inexistente. É a mesma coisa, não há qualquer tipo de diferenciação. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, logo ele não vai se referir a uma pessoa gramatical. Temos, portanto, uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Você decide. Veja a número 4. Nós temos compram-se carros usados. Agora, perceba que tem um verbo na terceira pessoa do plural? Sim, mas atrelado a ele tem o pronome se. Então, deixe-me marcar aqui, verbo na terceira pessoa do plural, mais se. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, porque essa construção é um pouquinho diferente. Veja, eu preciso agora verificar a transitividade do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto, portanto. E o que você precisa saber é o seguinte, que VTD mais C, nós temos aqui uma voz passiva sintética ou pronominal. Ah, professora, mas olha só, esse exercício aqui, né, de tipos de sujeito, agora você já está falando de vozes verbais. Isso é muito importante, porque quando houver esse VTD mais C, vai existir um sujeito paciente. Geralmente o sujeito vai vir depois do C. Você precisa lembrar VTD mais C, sujeito paciente. Eu tenho aqui um sujeito expresso, eu vou classificar esse sujeito. Veja, no caso aqui eu tenho compram-se carros usados. Carros usados é o sujeito da oração. Percebeu que só tem um núcleo? O núcleo aqui é carros. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é classificado como sujeito simples. Lembrando que esse sujeito simples é paciente. Trata-se, como eu falei anteriormente, de uma voz passiva, logo sujeito paciente, sintética ou pronominal. Tanto faz. Este C, se você quiser fazer a classificação, é um pronome apassivador. Ah, professora, mas então só com verbo transitivo direto mais C é que existe a voz passiva pronominal ou sintética? Não. Pode existir também com verbo transitivo direto e indireto mais C, ok? Então não se esqueça, quando houver verbo transitivo direto mais C, vai existir um sujeito paciente na frase e você vai conseguir identificar tranquilamente o sujeito dessa oração. Ou se houver um verbo transitivo direto e indireto mais C. A última frase, estavam João e Maria em casa. Tem o verbo estar, forma verbal estavam. Perceba, eu vou ao verbo, faço a pergunta, quem estava em casa? E o verbo me responde prontamente que João e Maria estavam em casa. Então eu identifiquei o sujeito da oração. Mas perceba que agora eu tenho dois núcleos. Eu tenho o João, que é o núcleo do sujeito, e eu tenho a Maria, que é o núcleo do sujeito também. Dois núcleos, estamos diante de um sujeito composto. Só isso e nada mais. Você viu que não existe mistério algum em identificar o sujeito da oração. Basta você saber, em primeiro lugar, que você deve identificar o verbo. Você precisa fazer algumas perguntas específicas para esse verbo. Você precisa identificar o núcleo do sujeito. Se houver um núcleo só, sujeito simples. Dois ou mais núcleos, sujeito composto, como na frase 5. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal, portanto, não vai haver sujeito na oração. É uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a termo anterior ou posteriormente expresso. É um sujeito
indeterminado. E se houver o ser, você precisa analisar, parar tudo e analisar. Qual é a transitividade do verbo? É transitivo direto? É transitivo direto e indireto? Ótimo! VTD mais C ou VTDI mais C, nós estamos diante de uma voz passiva. O verbo vai concordar com o sujeito a que ele se refere. No caso aqui foi um sujeito simples, mas poderia, sem problema algum, existir um sujeito composto aqui. O principal, o verbo vai concordar com o sujeito a que ele se refere. Você percebeu que essa matéria acaba puxando outras? A gente precisa identificar a transitividade do verbo, a gente precisa verificar também a concordância entre os termos. Você percebeu aqui que o verbo ficou na terceira pessoa do plural para concordar com o termo a que ele se refere, com o núcleo do sujeito. Então, também existem conceitos aqui importantes acerca de concordância verbal. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para você receber as novas aulas, os novos exercícios, para você não perder nada. É a maneira mais prática e mais simples. Você se inscreve aqui no canal que você vai receber os conteúdos novos, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!